Boa tarde a todas e todos. Nessa tarde de quarta-feira do segundo Colóquio Internacional Desafios Filosóficos de Inteligência Artificial, primeiro colóquio África-Brasil de Inteligência Artificial em Perspectiva Filosófica. Então vamos dar o início aos trabalhos desta tarde, começando pela professora Florence Botti, que é professora na Universidade Alassane Ouattara de Bouaké, da Costa do Marfim, e ela também se interessa por questões de gênero. Ela fez questão da gente compartilhar essa informação e vai falar sobre a inteligência artificial, uma oportunidade para as humanidades na África. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez ce soir. Avant de passer au texte, je voudrais également dire merci au professeur Philippe Lacour avec son équipe pour cette belle initiative de cette conférence Afrique-Brésil qui nous donne l'opportunité de nous découvrir. Et donc, je voudrais en ce sens vous dire infiniment merci. Alors, notre communication s'intitule Intelligence artificielle. Une chance pour les humanités en Afrique. Je m'interroge. En introduction, j'ai dit ceci. L'intelligence artificielle, en parenthèse IA, est devenue ces dernières années le fleuron le plus représentatif du développement de la science et de la technologie dans le monde. L'expression intelligence artificielle date des années 1950 pour caractériser la révolution informatique. Son usage courant, remis à la mode ces dernières années, renvoie en fait aux outils ou aux applications d'intelligence artificielle générative permettant d'accélérer ou de faciliter certaines tâches de création. Donc, entre parenthèses, nous avons le graphique, notamment, de synthèse documentaire. Cette évolution consiste à transposer les capacités intellectuelles ou cognitives de l'homme dans les ressources de la machine. Ainsi, définissant l'intelligence artificielle, le chercheur en IA, Yann LeCun, affirme ceci, que l'intelligence artificielle consiste à faire aux machines des activités qu'on attribue généralement aux animaux et aux humains. Alors, d'une manière générale, cette transposition de l'intelligence humaine dans la machine fait craindre deux choses à savoir. Donc, la première chose, la substitution à terme de l'intelligence artificielle à l'intelligence naturelle. La deuxième chose, l'accélération de la déshumanisation de l'homme, car l'homme n'aura plus do ser humano, pois ele não teria mais o privilégio da inteligência e, por conseguinte, da razão. Para a África, esses dois desafios mencionados anteriormente no que diz respeito à invasão inevitável da IA, soma-se um terceiro, o risco de desaparecer, de vermos desaparecer a especificidade africana, ou seja, a própria humanidade africana. E esse humanismo africano é caracterizado pela consideração de valores humanos, incluindo aqueles que não são meramente intelectuais, ou seja, a inteligência não racional. Assim sendo, se de maneira geral a IA ameaça substituir a inteligência humana em suas funções de cálculo ou discursivas, o que acontecerá com as outras funções não racionais, notadamente as emoções, os sentimentos e a intuição do espírito, do pensamento humano? Além disso, a IA não constituiria
um instrumento de desenvolvimento para todos os países e, sobretudo, para os países subdesenvolvidos, inclusive os africanos? Nesse contexto, como conter os perigos da inteligência artificial, que, como toda evolução tecnológica, possui seus aspectos negativos? No contexto africano, não seria pertinente promover ainda mais as humanidades africanas para, assim, canalizar a inevitável invasão da inteligência artificial? Então, aqui temos um escopo da problemática e sobre esse ponto, eu trago a inteligência artificial como uma oportunidade para o desenvolvimento da África. E a partir desse primeiro ponto, podemos ver que a inteligência artificial é uma oportunidade para os países subdesenvolvidos, uma vez que esses países que não são tão desenvolvidos tecnologicamente falando, poderiam avançar. Então é isso que eu quero trazer também, certo? Se a África perdeu o bonde das grandes revoluções industriais impulsionadas pelos avanços científicos e tecnológicos que a humanidade experimentou, como as revoluções na agricultura, em termos de eletricidade, informática e digital, ela parece ter tomado consciência daquela em que nos encontramos hoje e que Klaus Schwab, que é um autor anglófono, chamou de quarta revolução industrial. De fato, para esse doutor, a quarta revolução industrial é aquela que nasceu na virada desse século como um desdobramento da revolução digital, caracterizando-se pela presença universal da internet em sua forma móvel, por sensores cada vez menores, cada vez mais potentes e mais baratos, e pelo surgimento da inteligência artificial e do aprendizado por máquina, machine learning. Atualmente estamos, portanto, na era da inteligência artificial. E o mínimo que se pode dizer é que ela oferece inúmeras possibilidades e oportunidades que são realmente uma chance para todos os países, principalmente os subdesenvolvidos, ou seja, menos avançados tecnologicamente e, sobretudo, os países africanos. De fato, ao contrário das outras revoluções que tiveram dificuldade em ser implementadas ou das quais o continente africano não obteve lucros significativos, a IA, em suas últimas evoluções, universalizou-se a uma velocidade estonteante. As oportunidades que a IA oferece são abundantes. Assim, da agricultura à medicina, passando pela educação, pela pesquisa, a inteligência artificial constitui hoje uma evolução tecnológica que poderia ajudar os países africanos a enfrentar os numerosos desafios de desenvolvimento que lhes são impostos. Para vários especialistas, a inteligência artificial é um jogo no qual os africanos podem competir em pé de igualdade com os demais países dito desenvolvidos. Inúmeras startups de inteligência artificial já nasceram no continente e são concebidas para trazer soluções aos problemas africanos. Todos os países africanos estão, portanto, conscientes das oportunidades que a IA oferece para seus respectivos países. Na Costa do Marfim, por exemplo, que é um país situado na África Ocidental, em um documento intitulado, eu cito, Estratégia Nacional de Inteligência Artificial para o Horizonte 2030, o ministro da Transição Digital e da Digitalização, chamado Ibrahim Khalil Konaté, afirma, eu cito,
Abro aspas, a inteligência artificial ultrapassa o âmbito da tecnologia. É, portanto, uma oportunidade estratégica para a Costa do Marfim, um motor para acelerar nossa trajetória rumo ao desenvolvimento inclusivo e sustentável para o horizonte de 2030. Essas palavras do ministro traduzem bem a tomada de consciência do governo costa-marfinense da oportunidade oferecida pela IA, que não é simplesmente uma ferramenta tecnológica, mas uma verdadeira alavanca estratégica de desenvolvimento para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, em nível nacional. A IA deve, portanto, ajudar a superar numerosos desafios nacionais, inclusive o aquecimento global, o acesso equitativo aos cuidados, serviços de saúde, a eficácia da administração pública, além do acesso à educação para todos e etc. Assim, por exemplo, na Costa do Marfim, onde a agricultura é um setor vital, visto que representa 20% do PIB, as tecnologias de IA poderiam ajudar a prevenir ou antecipar sobre as variabilidades climáticas, que são uma das principais causas de baixas produtividades e que causam a desnutrição e a fome. Assim, nos âmbitos chave do desenvolvimento, como agricultura, saúde e educação, várias startups de IA estão sendo desenvolvidas no continente para trazer soluções aos problemas especificamente africanos e até gerais que todos os países do mundo enfrentam. Então, podemos dizer que a inteligência artificial torna-se uma verdadeira oportunidade, uma real chance para que os países africanos possam alcançar seus objetivos de desenvolvimento. Todavia, será fundamental que o continente africano invista em infraestruturas que favoreçam o desenvolvimento da inteligência artificial. Em outras palavras, os países africanos devem investir massivamente em infraestruturas digitais, se realmente quiserem tirar proveito de todas as vantagens oferecidas pela IA. Além disso, e sobretudo, a África deve se capacitar para ter o controle de seus dados, pois ela é um dos maiores fornecedores de dados do mundo. Os dados e seu controle constituem o novo poder que os africanos devem adquirir para existir nesse novo mundo da quarta revolução. São, portanto, os dados que dão vida às tecnologias de IA. Elas são indispensáveis. Os dados, perdão, são indispensáveis. Como Kurt Kuisse afirma, ele diz que, como toda máquina, a IA precisa de um combustível para funcionar. Nesse caso, precisa de dois: a eletricidade e os dados. Mas os dados fazem mais do que alimentar essa besta, a esse animal. Atualmente, a IA não tem o menor valor sem ela. A IA não tem como avançar sem dados, pois o seu desempenho é consubstancial a eles. Então, em outras palavras, os países africanos devem investir, como já foi dito antes, em infraestruturas elétricas e digitais. Na Costa do Marfim, os investimentos em tecnologias de IA ainda são embrionários, ainda que o Estado tenha consciência de que a IA é uma alavanca estratégica para o desenvolvimento. A África ganharia muito ao usar seus próprios dados para conceber tecnologias de IA que considerem os nossos valores socioculturais.
pois os dados são culturais. Eles são portadores de ideologias e de identidades. Em outras palavras, os dados que alimentam os sistemas de IA não são neutros. E isso é confirmado por pesquisadores. E eu quero citar um deles. As massas de dados utilizadas para treinar as redes neurais não são neutras. Fecho a citação de Bilal. Por isso, é necessário que cada povo ou continente se dote dos meios necessários para produzi-los e controlá-los. É necessário, portanto, que a África possa trabalhar com esses dados para que eles sejam protegidos. Mas o que vemos é que a África está sendo invadida por inteligências artificiais alimentadas por dados provenientes de outros lugares. Então, a gente fica se perguntando quais são os riscos que essa invasão acarreta para a África. E aí, agora eu passo para o ponto 2, que eu chamei de os perigos da invasão da inteligência artificial sobre o humanismo africano. O projeto final dos pesquisadores que trabalham em IA é conseguir, a longo prazo, que essa se substitua à inteligência natural. Por inteligência natural, nós entendemos como uma inteligência que permite compreender o mundo que nos cerca, nos adaptar-nos às mudanças, antecipar-nos e prever. Através dessa definição, afirmamos que a inteligência é um conceito abrangente, um todo que não pode ser reduzido a uma única funcionalidade. E nós vemos André Lalonde dizer que a inteligência é um conjunto de todas as funções que tem por objeto o conhecimento no sentido mais lato da palavra, ou seja, sensação, associação, memória, imaginação, entendimento, razão e consciência. Eu fecho a citação, aspas. Essa inteligência, ela é privilégio de todos os seres humanos. No entanto, nossa constatação é que a noção de inteligência passa por uma evolução. No Ocidente, a inteligência parece reduzir-se cada vez mais à sua dimensão racional, intelectual, discursiva e calculável. A dimensão não racional e não calculável da inteligência é deixada de lado da concepção da inteligência dita artificial. Ora, é ela que está destinada a complementar, em um futuro muito próximo, segundo alguns pesquisadores, a inteligência natural. Pensamos que existe uma dimensão da inteligência que não é passível da artificialização, porque não se deixa traduzir na lógica binária, nas fórmulas matemáticas, notamente nos números. Ora, como tão bem salientado Jean Gabriel Ganassia, especialista em IA, as tecnologias da inteligência artificial, como as outras tecnologias da informática, apelam à lógica, à matemática discreta, aos algoritmos, à otimização e à programação. Fim da citação. Há uma dimensão não artificializável da inteligência humana ou do pensamento humano que deve ser preservada. Essa dimensão não racional, composta por funções não intelectuais, como as emoções, a intuição, os sentimentos, as crenças e etc., é o que não pode ser rigorosamente comunicado a uma máquina, a um computador,
Para o filósofo Hubert Dreyfus, é um grave erro pensar que o mundo pode ser considerado em forma de bits e por isso pode ser interpretado por regras formais. Fecha aspas. Então conclui Dreyfus que os computadores só podem tratar de fatos, mas a fonte desses fatos é dinâmica, não um conjunto de fatos, mas um ser que se cria e cria o mundo dos fatos em um processo de vida no mundo. Fecha aspas. Em outras palavras, Dreyfus destaca: ora, é o ser humano, é um ser que perpetua mudanças ou evolução, que é a fonte desses fatos e que lhe confere sentido de acordo com os contextos igualmente dinâmicos e evolutivos. Consequentemente, os fatos estão sujeitos à interpretação conforme o contexto. Para este pensador, os elementos estão sujeitos às múltiplas interações segundo regras diferentes, e a regra a ser aplicada depende do contexto. Fecha aspas. A questão da consideração do contexto de interpretação é um elemento fundamental que falta às tecnologias de IA. Em outras palavras, a falta de ancoragem da IA no real a priva de qualquer interpretação contextual. Ora, na África, nossas línguas levam em conta o contexto e estão fortemente ligadas a ele. Os africanos concebem a inteligência como um todo. Aliás, justificando sua célebre fórmula, abre aspas, a emoção é negra, como a razão helênica, um dos países da negritude. Um filósofo africano dizia, eu vou citá-lo, disse muitas vezes, o negro é o homem da natureza. Ele vive tradicionalmente da terra e com a terra, no e pelo cosmos. É um sensual, um ser de sentidos abertos, sem intermediário entre o sujeito e o objeto. Sujeito e objeto ao mesmo tempo. E sons, odores, ritmos, formas e cores. Isso quer dizer que o negro não é desprovido de razão, como quiseram fazer-me dizer, mas sua razão não é discursiva, ela é sintética. Não é antagônica, ela é simpática. É um outro modo de conhecimento. A razão negra não empobrece as coisas, não as molda em esquemas rígidos, eliminando os sucos e as seivas. Ela se insinua nas artérias das coisas. Ela experimenta todos os contornos para se alojar no cerne do vivo, do real. A razão europeia, ela é analítica. Por utilização. A razão negra é intuitiva por participação. Em outras palavras, Senghor destaca uma especificidade da concepção da razão ou da inteligência africana, que seria uma inteligência total, integral, na qual se imbrincam a moral, a ética, o bem, o mal, os vivos, os mortos, e etc. É uma inteligência que engloba as funções calculáveis e não calculáveis. Pelo contrário, a razão europeia é analítica por utilização, e ela separa as coisas da natureza em vez de as conceber como um todo harmonioso. É esta inteligência fundamentalmente analítica que está em ação
e se encarnam nas tecnologias da IA. São tecnologias que empobrecem o pensamento humano, privando do seu enraizamento sociocultural. Em outras palavras, a inteligência natural é universal e ela também, e sobretudo, uma questão de contexto sociocultural. No contexto africano, é fortemente comunitária. É o que faz sua especificidade. De fato, as culturas africanas privilegiam o nós, em detrimento do eu, considerando demasiado individualista e egoísta. Por exemplo, em uma língua que se chama Baolé, da etnia do grupo Aknan, originária do Ghana, e que se estabeleceu por volta do século XVIII no centro da Costa do Marfim, país situado na África Ocidental. Os países que são frequentemente a escola ocidental distinguem claramente diferentes tipos de inteligência. Chegam mesmo a dizer que existe inteligência do branco e do negro. E geralmente aqueles que qualificam como inteligência do negro é o que pensam que na comunidade antes dos próprios interesses, a que leva em conta o outro e suas necessidades. É o que defende o filósofo e teólogo queniano John Mbiti em sua obra African Religions and Philosophy, publicada em 1969, onde mostra que o pensamento africano tradicional, o indivíduo não pensa contra a comunidade, mas pela comunidade. É dessa inteligência comunitária que decorrem nossos valores, nossa relação com o mundo, com o universo. Em geral, nossas civilizações africanas têm uma concepção mais inclusiva da própria noção de inteligência. Essa especificidade africana poderá ser compreendida pela invasão das tecnologias de IA, sobre quais a África não tem nenhum controle. Então, o que podemos fazer? E agora vamos para a terceira parte da apresentação, que fala sobre a necessidade de promoção das humanidades africanas frente à invasão e o desenvolvimento da inteligência artificial na África. E nessa parte, eu digo o seguinte: um dos desafios da invasão das tecnologias de IA na África é o risco de vermos desaparecer a especificidade africana, ou seja, a própria humanidade africana. O humanismo africano é caracterizado pela consideração dos valores humanos, incluindo aqueles que não são meramente intelectuais, ou seja, a inteligência não racional, de acordo com as categorias de racionalidade definidas pelo Ocidente. Assim, o que chamamos de humanidades africanas remete aos nossos valores culturais africanos, que o filósofo Edgar Morin nos incita a preservar a todo custo. O advento das tecnologias de IA coloca em evidência com acuidade a necessária preservação dos nossos valores culturais africanos. E isso passa pela necessária promoção das ciências humanas em nossos sistemas educativos, escolares e universitários. Compartimos, aliás, essa ideia de Laurent Alexandre, que eu cito, abre aspas, no âmbito escolar, jamais esqueçam as humanidades. Nenhum técnico resistirá ao crescimento exponencial dos autômatos e da inteligência artificial. Aprender a programar não é inútil, mas lembrem-se que, em breve, o código será escrito por algoritmos.
É preciso, portanto, aprender a decodificar o mundo mais do que a codificar programas de computador. Vocês já são enciclopédias tecnológicas. Tentem tornar-se homens honestos. Fecho aspas. Então, o que denunciamos é o fato de que as humanidades ou as ciências humanas, nomeadamente a filosofia, a sociologia, o direito, a história, etc., são cada vez mais marginalizadas em nosso contexto africano. Insistimos, portanto, no fato de que a filosofia africana deve promover ainda mais os valores africanos, o que infelizmente ainda não é o caso em nossos sistemas escolares e universitários africanos, especialmente na Costa do Marfim. Essas ciências humanas devem ser mais integradas e desenvolvidas no continente, em vez de serem relegadas a um segundo plano em detrimento exclusivo das ciências ditas exatas ou das ciências tecnológicas. Essas levantam hoje questões éticas que só as humanidades que aguçam o senso crítico do pensamento humano podem ajudar a esclarecer, para que essas tecnologias sejam realmente voltadas para o humano e não para o seu empobrecimento, para sua desumanização. No caso específico da invasão das tecnologias de IA, eu quero continuar falando sobre a necessidade de uma abordagem inclusiva, porque os sistemas de IA não são neutros, eles trazem vieses e preconceitos que precisarão ser detectados para evitarmos discriminações e desigualdades. Os engenheiros de IA estão, aliás, bem conscientes desses vieses e os consideram como um dos problemas sérios aos quais será preciso encontrar soluções. Então, nós temos as provas de que todos os sistemas que treinamos, e isso quem diz é Onki Bilal, e ele diz: temos hoje provas de que todos os sistemas que treinamos hoje podem executar uma tarefa humana, mas eles integram vieses humanos, certo? Fecho a citação. Existe, portanto, uma necessidade de regulamentar e enquadrar eticamente os sistemas de IA que se impõem a todos os países do mundo. É, portanto, essa necessidade que fala a brasileira Laura Schertel Mendes, professora de Direito, que também co-presidiu o grupo de trabalho com Jonathan Stray no âmbito do Fórum Informação e Democracia, cujo tema é a IA como um bem público, garantir um controle democrático da IA no espaço informacional. E isso aconteceu em fevereiro de 2024 na França. Então, eu cito o que a brasileira falou. Enquanto relatora da Comissão Brasileira de Juristas, eu aconselhei o Senado brasileiro sobre a abordagem a adotar para regulamentar a IA e, assim, elaborar o primeiro projeto de lei sobre IA no Brasil. O que nós pretendemos é implementar uma governança global da IA para garantir que as tecnologias de IA sejam desenvolvidas e utilizadas de maneira responsável e ética para minimizar os riscos e danos potenciais. Reconhecemos que isso pode assumir diferentes formas em diferentes países para responder aos diversos contextos culturais. Fecho aspas. Um dos elementos marcantes nessas palavras de Laura Mendes é a consideração dos diferentes contextos culturais para uma abordagem igualitária e confiável dos sistemas de IA. Essa abordagem exige, portanto, a contribuição e a participação de todos. Pensamos que os sistemas de IA exigem
requerem uma educação e uma responsabilidade coletiva, na qual as humanidades possam ocupar um lugar importante. E agora eu vou para a conclusão. Nessa análise, nós procuramos demonstrar que as tecnologias de IA constituem uma real oportunidade para todos os estados do mundo. A IA é uma chance, uma verdadeira alavanca de desenvolvimento que os países, sobretudo os menos desenvolvidos tecnologicamente, devem aproveitar. Ela constitui o novo ouro negro, o novo poder que precisa ser adquirido a todo custo para continuar a existir tecnológica, intelectual e culturalmente nesse mundo da quarta revolução. Os desafios em jogo com a IA são enormes, tanto mais que se trata da nossa liberdade para o amanhã. Os países africanos têm uma oportunidade, inegavelmente, que consiste em ajudá-los a consolidar as bases de um desenvolvimento endógeno e inclusivo, pois o risco ao que a África está exposta na era da invasão dos sistemas de IA vai no sentido da perda de suas especificidades culturais e sociais, ou seja, a perda do humanismo africano. De todas as formas, a África não pode impedir essa invasão, mas pode canalizá-la, integrando nos dados, nas línguas, nos elementos culturais, os valores societários das áreas civilizacionais africanas. Chego ao final da minha fala e agradeço por isso. Fala e as reflexões que compartilhou conosco. Eu passo, então, imediatamente para a professora Priscila Rossinete Ruffinoni, aqui da UNB, Departamento de Filosofia. Ela trabalha com questões que envolvem a imbricação entre estética, política e teoria do conhecimento, e vai falar sobre a linguagem dos homens ou das máquinas. Por favor, professora. Eu já agradeci a todo mundo ontem, mas eu acho que nunca é pouco agradecer, né? Porque eu sei a dificuldade de levar a cabo um evento desse porte e assim, vou falar dessa importância, porque eu acho que é um dos eventos mais importantes do qual eu estou participando aqui na Universidade de Brasília. Enfim. Bom, eu também queria dizer que talvez eu soe um pouco escolar, né? Então, um pouco professoral, mas o que eu acho que ficou muito interessante na relação com a palestra da professora Florence Botti, porque eu, na verdade, vou fazer um pouco o desenho dessa racionalidade ocidental, abstrata e analítica, né? Enfim, e falando um pouco exatamente deste perigo que é não só o banco de dados, mas também como esses dados se relacionam, como é que as semelhanças e as similitudes e as diferenças se aplicam. Sobre a linguagem dos homens e das máquinas, o título dessa fala, então, eu retirei de um texto do jovem Benjamin sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens, que foi escrito em 1916. A linguagem de que trata esse texto não é aquela que comunica algo fora dela mesma. Ela comunica-se a si mesma, as coisas se comunicam na linguagem e não através da linguagem, como escreve Benjamin. Toda a linguagem comunica-se a si mesma. O ato de nomear, aquele primeiro ato de Adão diante da criação, é, para Benjamin, o sopro divino, mágico e imediato, se quiser, na linguagem humana, que a vincula às coisas de modo imanente. Não as coisas que se dão a ver pela língua, elas são tocadas pela linguagem. Não por uma espécie de antropomorfismo do sujeito do conhecimento, mas exatamente pelo contrário desse antropomorfismo, né? Exatamente porque critica esse modelo da subjetividade moderna. A linguagem atomizada em enunciados de conhecimento que passam de um homem a outro, de um sujeito cognoscente a outro, por meio da representação do objeto, não é a linguagem como elemento... Professor, um pouquinho mais devagar para o pessoal conseguir traduzir, por favor. Desculpa, gente.
A linguagem atomizada em enunciados de conhecimento que passam de um homem a outro, de um sujeito cognoscente a outro, por meio da representação do objeto, não é a linguagem como elemento constitutivo espiritual do homem que se põe como senhor da natureza, no sentido benjaminiano de que com ela se comunica. E aí eu cito aquele que dá nome e abriga todo conhecimento metafísico. Benjamin distingue Mittel, meio instrumental cognoscente, de médium, né? A linguagem instrumental, eu cito, e eu acho que vai ficar mais fácil porque eu vou colocar as citações aqui, né? É a concepção burguesa da linguagem, cuja inconsistência e vacuidade devem resultar cada vez mais claras. Essa visão afirma que o meio, Mittel, não médium, né, de comunicação é a palavra, seu objeto, a coisa, seu destinatário, um ser humano. Já a outra concepção de linguagem, um pouco aqui que a gente está tentando pensar como uma linguagem não ocidental também, ou aquela que no Ocidente se perdeu, essa outra linguagem não conhece nem objeto, nem destinatário da comunicação. Ela afirma no nome a essência espiritual do homem e se comunica com Deus. Bom, a entrada do homem e da linguagem na dimensão judicativa, a apofântica do certo e do errado de Aristóteles, para Benjamin, nas metáforas que ele usa nesse texto, é a queda de Adão e Eva diante da árvore do conhecimento. O resto mítico que insuflava a linguagem e fazia falar a natureza se aloja, então, no círculo mítico do direito ou das normas da normatividade. Se Deus apenas nomeia e diz, era bom, o juízo do bem e do mal, e aí eu cito, essa coisa monstruosa e irônica é o sinal distintivo da origem mítica do direito, diz Benjamin. Mas esse disfarce do mítico no novo ordenamento judicativo, que se adivinha depois nos enunciados da ciência, da filosofia e do direito, pode ser desvendado também na linguagem poética para o Benjamin. E aí eu cito novamente um outro texto do Benjamin que chama Doutrina das Semelhanças. A clarividência confiou à escrita e à linguagem as suas antigas forças no correr da história. Bom, então isso aqui seria só uma introdução, tá, para eu entrar na questão. Bom, mas passemos ao problema tal como se configura a partir dos anos de 1960. E lembrando ainda que o termo IA, e eu não vou reclamar aqui porque vocês sabem muito mais do que eu sobre essa história, ele foi cunhado por volta de 1956, então por volta dos anos 60. Em 1966, Michel Foucault escreveu As Palavras e as Coisas e não Chomsky, Linguística Cartesiana. Ambas as obras pensam essa linguagem no limiar da teoria do conhecimento moderna. E, sem recorrer às metáforas judaicas e religiosas que o Benjamin usa, enfim, e que geralmente a gente tem uma certa dificuldade em contextualizar, né? Ainda assim desenham o problema de uma linguagem que se torna mero instrumento e que, para acessar o fundo das semelhanças entre língua e coisa, precisam recorrer a estratégias reflexivas e subjetivas. Para Chomsky, na distinção cartesiana entre máquina animal e máquina humana, encontra-se a possibilidade de pensar uma gramática gerativa. Em Descartes e na modernidade, o reverso do desencantamento mecanicista do corpo é que ele precisa ser pensado como mecanismo, como algo que funciona anatomicamente, isto é, cortado em partes, seccionado, dissecado, sem unidade orgânica. Esse elo entre a resistência e res pensante precisa ser o tempo todo reposto de fora. Chomsky toma esse problema, as máquinas naturais extensas, né, e a distinção das máquinas que também possuem alma, os homens, num certo limite, os animais. Porque, nesse caso, os animais restam autômatos, podem até articular falas, mas no limite do uso de seus órgãos e instintos. A ideia do uso criativo, isto é, não mecânico da linguagem, aparece como claro distintivo, embora externo, da ligação entre corpo e pensamento. E eu coloco aqui. Descartes argumenta, escreve Chomsky, que a linguagem está disponível para a livre expressão do pensamento ou para uma resposta apropriada em um novo contexto e não é determinada por nenhuma associação fixa de enunciados e estímulos externos ou estados fisiológicos, identificáveis de qualquer maneira não circular. Ou seja, a linguagem pode enlaçar os procedimentos fisiológicos determinados a contextos novos, abertos ao indeterminado. Daí a ideia central de linguagem criativa, né?
entre aspas, né, que pode saltar do âmbito mecânico a outra perspectiva, saindo do plano meramente anatômico fisiológico. Essa também é a possibilidade de reconhecimento recíproco dos indivíduos que formam o que podemos entender como comunidade humana, né? E aqui eu cito novamente o Chomsky, argumentando a favor da impossibilidade de uma explicação mecanicista para o espectro criativo do uso comum da linguagem. Descartes conclui que é necessário atribuir mente a outros homens além do corpo. A relação entre corpo e mundo a comunidade dos homens se reconhece na abertura não determinada da linguagem. Reconheço outro ser pensante a partir das respostas não mecânicas que ele pode dar. Mesmo homens estúpidos e insanos, citando, lembra Chomsky, lembrando Descartes, são capazes de juntar palavras e formar enunciados novos, mesmo que inusitados, né? O limite externo da racionalidade, como vamos ver depois com Foucault, o seu outro radical, é o insano, a loucura. E aparece aqui como um contraponto argumentativo que dá contornos à razão. É uma racionalidade que, capaz de síntese determinadas a partir do grande banco de dados determinado a seu dispor, produz respostas não alinhadas, não evidentes, razão capaz de criar, no seu limite humano, mesmo alucinações. E que não só lhe dá mais um contorno maleável e fundador de novas séries causais, mas um reconhecimento não fisiológico e disfuncional. A loucura serve um pouco, então, como esse contraponto à razão, né? O Foucault vai dizer, né, o seu limite. A relação entre mente, corpo, mundo, fim das redes de semelhanças mágicas, é descontínua e precisa ser reatada pela imaginação em que se espelha a minha mente na mente de outrem. A linguagem, na sua indeterminação determinada, permite ao mesmo tempo compreender pelo código e ampliar as possibilidades pela criação. A primeira parte do primeiro capítulo do livro do Chomsky se encerra fazendo um quadro geral do que ele entende como a perspectiva cartesiana, que compõe também os anticartesianismos, né? Bom, eu não coloquei a citação aqui, mas eu vou fazer uma citação um pouco longa. Vimos que a visão cartesiana, conforme expressa Descartes e Condemore, bem como os anticartesianos declarados, a linguagem humana é livre do controle de estímulos e não serve a uma função meramente comunicativa, mas é antes um instrumento para a livre expressão do pensamento e para respostas apropriadas a novas situações. O homem, nesse quadro, então, proposto por Chomsky, escapa ao plano meramente mecânico pela capacidade criativa da linguagem. Se pensarmos que a noção de mecanismo, ou talvez mesmo de método, irrompe e coordena toda a grade do saber da Idade Clássica, o uso criador da linguagem aparece como o último elo entre conhecimento e verdade. Não é estranho, assim, que Chomsky retire daí a noção gerativa da linguagem como agente tanto de uma natureza humana, como de seu ultrapassamento não fisiológico e aporte, no final deste capítulo, nos arredores, nas cercanias do pensamento romântico de Herder, Schlegel, Goethe e Humboldt, e recupere a noção poética de uma linguagem superior àquela da tagarelagem cotidiana e dos jogos de linguagem pragmáticos, no qual o homem se irmana ao castor. A linguagem humana, de Schlegel, citado por Chomsky, mesmo degradada pela pragmática, não perde nunca o seu aspecto poético, nunca é despoetizada. O uso da linguagem de modo criador, o salto poético para além do puro mecanismo que separa mesmo o mais estúpido dos homens, dos animais e das máquinas, é o fulcro da natureza humana, capaz de explicar o que seria a capacidade de, a partir do finito das regras gramaticais, produzir o infinito das significações linguísticas. Bom, mas voltemos a alguns elementos soltos que deixamos passar. Essa racionalidade cartesiana se funda na subjetividade, cuja grade do saber se irmana por laços ativos da natureza humana que pensa, sabe, imagina ou se engana, né? E cujo limite da alteridade radical é o estúpido ou o insano. Ou, para chegarmos mais próximo do nosso tema, uma linguagem que sintetiza conteúdos e respostas novos a cada situação posta de forma, entre aspas, criadora, e que também possui, assim, sua limitação alucinante, né? Foucault, em seu livro de 66 também, As Palavras e as Coisas,
enquadra essa noção de imaginação e de natureza humana como própria a moldura de uma racionalidade clássica, para a qual já se perdeu o elo entre palavras e coisas, e, portanto, a gente já perdeu essa relação completa da racionalidade numa racionalidade analítica. Quando as semelhanças que enlaçam microcosmo e macrocosmo em um grande livro do mundo tornam-se descontínuas pela descontinuidade entre cognição e mundo, a reelaboração das partes distantes, das similitudes, se estabelece pela memória, pela combinação indutiva e, por fim, pela imaginação. Como no século XVI, se eu cito Foucault, semelhança e signos se interpelam fatalmente, escreve Foucault, mas de modo novo. Ao invés de precisar de uma marca para que seja desvendado o seu segredo, as similitudes, eu cito, agora é um mundo indiferenciado e movediço, instável, sobre o qual o conhecimento pode estabelecer suas relações, suas medidas e suas identidades. A ruptura metafísica entre cognoscente e mundo aparece como esse fundo indistinto, o murmúrio das semelhanças, como diz o Foucault. E, parênteses, eu estou querendo trazer essa questão, enfim, puxando um pouco da primeira palestra, porque não é só o como os dados se põem, mas também o como as semelhanças, as dissemelhanças, as similitudes e as diferenças se articulam. Então, não é só o banco de dados, mas o como esse banco de dados é articulado, num certo sentido, né, que eu queria trazer aqui. Então, ou seja, o que significa dizer que um banco de dados produz respostas criativas, simulando uma natureza humana, recuperando, então, o que o Foucault diz, que a própria noção de natureza humana, ela faz parte de um modo clássico de pensar a racionalidade. Então, voltando. Esse murmúrio das semelhanças que só pode ser reconectado pela memória e reelaborado pela imaginação. Ou seja, para Foucault, a imaginação é produto da racionalidade moderna, né? E capaz de dar alguma voz à mudez pétrea do mundo empírico, agora tornado inóspito e intocável pela linguagem humana. E eu cito, se não houvesse o obscuro poder de tornar novamente presente uma impressão passada, nenhuma jamais apareceria como semelhante a uma precedente ou de semelhante dela. Ou seja, a memória permite essa articulação. Esse poder de lembrar implica, ao menos, a possibilidade de fazer aparecer como quase semelhante duas impressões, das quais uma, porém, está presente, enquanto a outra, desde muito talvez, deixou de existir. Sem imaginação, não haveria semelhança entre as coisas. Tornadas descontínuas, as ordenações da linguagem, cognição e mundo só se restabelecem por elos externos, por relações que, por exemplo, em Hume, né, que é o que o Foucault retoma, são elementos relegados ao mais baixo comum do homem, sua afetividade, sua natureza humana, que agora precisa delimitar por fora, por um outro radical, o louco, né? Então você tem que delimitar essa racionalidade. A razão também se reconhece nesse exercício de reconhecer-se pela alteridade especular, de se encontrar para além da empiria e assim se salvar da incapacidade de pensar as semelhanças no reflexo da humanidade imaginativa do outro. Então eu me percebo o homem e percebo o outro homem porque ele também é capaz de imaginar. Ou seja, me reconheço como ser racional ao reconhecer o elemento humano na imaginação do outro, ou me maravilhar com o elemento disruptivo, inaugural de uma solução humana, ao refletir, portanto, sobre um objeto científico ou no limite máximo dessa capacidade artística. Esse movimento deixou um resto empírico mudo, uma natureza, e eu cito de novo Benjamin, que começaria a se queixar se lhe fosse dada uma linguagem, porque dela foi retirada toda a possibilidade de falar. Um mundo alheio ao homem, pétreo, incognoscível e inexponível, que afronta como uma esfinge que, ao mesmo tempo, desencantado, se coloca a nosso dispor. Se no século XVI a semelhança era um campo concreto, no qual a empiria se expressava em sua dignidade de conhecimento, agora o empírico é um domínio externo fechado em sua mudez, a natureza triste e enlutada de que fala Benjamin, sem signos a lhes fazer face de verdade. Nesse mundo em que as semelhanças permitem aos campos diversos se interrelacionarem e se entreexpressarem, eu cito, repelida aos confins do saber, do lado de suas mais baixas e mais humildes fronteiras, ela, a semelhança, se liga à imaginação, às repetições incertas, às analogias nebulosas.
Na Idade Clássica, a grade, o espelho que permite dispor sobre a mesa de dissecação os elementos a serem conhecidos, já não pode recorrer às semelhanças reais à língua das coisas, né? E eu vou pular uma parte aqui. Se algum traço dessa união sobrou, e aí talvez Foucault se aproxime de um modo muito enviesado de Chomsky, seria no elemento do que a gente chama de linguagem, né? A partir do século XIX, escreve Foucault no final do primeiro capítulo, a literatura repõe a luz da linguagem no seu ser. Não, porém, tal como aparecia ainda no final do Renascimento, porque agora não há mais aquela palavra primeira, absolutamente inicial, pela qual se achava fundada e limitado o movimento infinito do discurso. Doravante, a linguagem vai crescer, sem começo, sem fim, sem tempo e sem promessa. É o percurso desse espaço vão que fundamenta e que traça dia a dia o que nós chamamos de literatura, ou chamávamos, né? Enfim. Que hoje se pergunte se as máquinas, os antigos autômatos e os modernos algoritmos pensam, imaginam, são capazes de criar, pressupõe repor alguns dos questionamentos sobre a mesa em que se dispõem as partes cindidas a serem reagrupadas, reordenadas e classificadas. Ou seja, é um pouco, eu acho que não são só os dados, mas como os dados se articulam, e eu vou pular uma parte aqui. O Foucault vai recorrer a duas metáforas na introdução, que acho que todo mundo conhece, e as duas metáforas são literárias, a do Borges e do baixo contínuo, que ele não cita, que é o do Lautréamont, né, do encontro fortuito da máquina de costura com o guarda-chuva sobre a mesa de dissecação. Então, e eu cito, né, mesa aniquilada, encerada, envolta em brancura faiscante, sobre o sol de um vidro que devora sombras, lá onde, por um instante e para sempre, talvez, o guarda-chuva encontre a máquina de costura, e o quadro que permite o quadro que permite o pensamento operar com os seres, uma ordenação, uma repartição em classes, um agrupamento nominal, pelo qual não se designam suas similitudes e suas diferenças, lá onde, desde o fundo dos tempos, a linguagem se intercruza com o espaço. E aí eu queria trazer muito rapidamente alguns exemplos do que eu poderia dizer que é como a arte tem lidado com essa ideia de reordenamento das similitudes, não a partir necessariamente da IA, e aí eu vou mostrar só no final, aqui a Rosana Paulino, que ela faz, é uma artista brasileira, que trabalha em São Paulo, ela faz esses trabalhos, por exemplo, ela é um caderno que ela chama História Natural. Então, como você ordena as ordens, a flora, a fauna e as gentes, ou seja, a mesa de dissecação sobre a qual você dispõe esses elementos, esse aqui é um outro trabalho dela, não é neutra também, né? Então, ela também faz parte, e os elos de imaginação, os elos da natureza humana, também são parte, vamos dizer assim, de uma certa racionalidade. E eu queria fechar muito rapidamente também com uma comparação, eu não vou retomar aqui, porque eu acho que todo mundo conhece mais ou menos, a leitura que o Foucault faz do quadro As Meninas, né, em que, nas Meninas do Velázquez, em que ele coloca, na verdade, como o espaço elidindo a figura do observador e mesmo daquilo que está sendo representado, coloca ao mesmo tempo ele disseca todas as ordens da representação, né? O quadro que é representado, a pintura do rei e da rainha que está representada no espelho. E eu só queria pensar, então, como pensar as positividades desse pensar atual. Eu queria comparar esse quadro a uma obra, na verdade, não sei, um trabalho contemporâneo de IA, tá? Esse trabalho, eu vou mostrar depois o videozinho, se der, ele é um banco de dados, a partir de um banco de dados de todo o conteúdo do MoMA, essa tela ela fica reproduzindo esse conteúdo num algoritmo diante do espectador, né? O espectador aqui no vídeo, né, aqui nesse que é uma espécie de projeto, né? Aparece como um signo circunstanciador, como aquele das plantas de empreendimentos imobiliários, que se põe diante de uma onda fortuita, daquele belo fortuito do encontro e desencontro do banco de dados do MoMA, o Museu de Arte Moderna por excelência, e se desdobra numa espécie de grande brilho de LED. O lugar do espectador não é elidido, como na questão da modernidade, mas intencionalmente marcado como operador do espaço.
e o que se dá a ver é o acaso da máquina como espetáculo sublime, e não à toa esse objeto lembra um pouco as obras do Friedrich, né, em que a natureza se expõe nesse elemento distanciador do homem. E eu queria só, então, aqui nessa obra, então, do MoMA, a prosa da prosa da prosa da prosa do mundo é o ápice da crítica, e o ápice da crítica à representação da arte moderna, que é representado pelo banco de dados do MoMA, se desdobra como um elemento contínuo, histórico, espacial, autônomo, autossuficiente e inapreensível em suas fontes obscuras e algorítmicas, de similitudes maravilhosas, bestificando o lugar espectador num lugar espacial. Da planta, né? O que se dá a pensar por meio dessa nova posição da imagem, da linguagem do espectador, é a pergunta que eu queria deixar para o debate. Enfim, um pouco também eu rearticulei a partir do que foi colocado na primeira fala, né, dessa ideia das especificidades de uma determinada história, de uma determinada relação de similitudes e de relações do banco de dados. Quando se diz que o algoritmo produz sínteses, gera novas respostas, falta perguntar sobre qual fungo se encaixam tais semelhanças, quais as ordens obscuras de similitudes são convocadas e se elas dão conta de compreender críticas como aquela de Rosana Paulino, a constância do que é visto e do que é escamoteado nas tábuas científicas. Eu queria só terminar, não sei se eu estou muito atrasada, mostrando rapidinho como é que é esse trabalho do MoMA. Enfim, eu trouxe como um exemplo, tá? Porque eu realmente não consigo trabalhar sem exemplos. Então, esse é o banco de dados, ele vai sendo rearticulado, né? Assim, e o banco de dados do MoMA, ele é constituído por a história a história construída da narrativa da arte moderna ocidental, mas também de objetos cotidianos, de objetos de design e tal. Então, é isso. E aí, os espectadores, já tem uma parte do vídeo que tem uma pessoa fotografando, então ela fotografa a tela de LED. Então, eu queria só deixar um pouco o que seria esse novo espectador diante desse espaço, dessas novas relações de similitude, de encontros e desencontros. Então é isso, gente. Desculpa, eu tenho muita dificuldade de falar devagar, realmente. Desculpa. Obrigada. Obrigada, professora Priscila. A gente ainda tem meia hora para as questões do público. Enquanto vocês se organizam para colocar as questões, eu queria colocar uma questão aqui, tanto para a professora Florence como para a professora Priscila. Eu não sei se até foi ao acaso ou não, quando a professora Cecília me colocou para coordenar essa mesa, porque as questões aqui elas estão em diálogo com questões que têm me provocado. E o que fica é um pouco do pano de fundo para eu chegar na questão que eu quero para ambas, como, né, dialogaram muito bem as falas, se me parece que a IA recoloca para a filosofia a tarefa da gente pensar mais uma vez a natureza humana, né? Porque me parece que por que coloca essa tarefa? Ouvindo ambas, me vem como tem algo que escapa da inteligência artificial, da natureza humana, que a inteligência artificial não consegue capturar, né? Se tem algo que escapa, parece que a gente precisa repensar o que é essa natureza humana que escapa, né? Então, ouvindo a professora Florence, achei muito interessante, muito bonito também, como ela fala sobre a razão negra, para falar no humanismo africano, né? E professora Priscila, me parece que o que foi me parecendo que escapa aqui é o que ela está chamando aqui da imaginação, a capacidade criativa da linguagem, que seria a imaginação, que é o que escapa também desses dados, vamos falar assim, né? Então, acho que a primeira questão é isso, assim, a gente está repensando a natureza humana que escapa por aí, e aí a professora Florence, ao falar da razão negra, ela coloca muitas dimensões de emoções, sentimentos,
Mas há um elemento que me interessa muito quando você destaca da dimensão comunitária, né, desse humanismo. E aí eu tenho algumas questões que são dúvidas também, professora Florence, que, ao mesmo tempo, você não abre mão do conceito de razão. Não é? Então, é uma razão que é distinta, mas não abre mão desse conceito, dessa ideia clássica de identificar a natureza humana à razão, não abriria mão. E aí, eu fiquei um pouco confusa se há uma identificação de inteligência com o humanismo na medida em que você acrescenta várias camadas ou dimensões dessas inteligências, a dizer, uma inteligência emocional, que envolve também sentimento, e eu fiquei tentando entender se isso estaria identificado ao que você chama de humanismo. Mas aí a questão também, e são algumas dúvidas, a questão que eu queria colocar para ambas seria, então, o que escapa à inteligência artificial? O que escapa, e se isso que escapa nos ajuda a repensar mais uma vez essa questão moderna que se mantém uma questão contemporânea do que é a natureza humana. E aí, mais uma questão para acrescentar, principalmente a professora Florence, mas também a professora Priscila. Você tem algo que escapa? Você tem alguma dimensão que as máquinas não podem capturar? Onde é que estaria a ameaça? Né? Qual é a ameaça da IA? Ou eu gostei também como a professora Florence fez questão de reforçar os aspectos positivos, né, da IA, para depois também entrar, mas há um problema aqui que ameaça. Só que se esse humanismo tem algo que não é capturável, onde está a ameaça? Ou como a gente pode utilizar, para repor a questão de outro jeito, como a gente pode utilizar uma dimensão do nosso humanismo que não é capturável pela IA para nos defender, para nos proteger e saber utilizar de uma forma, de fato, produtiva, como você coloca na primeira parte do seu texto. Um pouco essa questão. Já temos questões por aqui? Tá. Eu vou tentar fazer a pergunta em francês. Je vais essayer de poser la question en français. Si mon accent est très horrible, vous me dites. Mais c'est une question pour la professeure Florence Botti. Oui. Et vous avez dit que vous avez fait des suggestions au Sénat brésilien sur la réglementation de l'IA. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez donner un exemple de comment la réglementation peut aider justement à humaniser l'IA et l'aider à s'adapter aux différents régimes de rationalité qui sont culturellement situés. Comment la réglementation peut aider à humaniser l'IA? Merci beaucoup pour l'intérêt que notre communication suscite. J'avoue que pour votre question, je ne l'ai pas bien saisie, mais ce que j'ai retenu, c'est ce que vous nous demandez, où se trouve la menace si finalement l'IA ne parvient pas à saisir, je ne sais pas, tout l'homme, tout dans l'homme. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la question. Je ne sais pas trop si j'ai bien noté. Bon. Est-ce que... D'accord. Bon, justement, dans ma problématique, je pars du constat que l'objectif de l'IA, c'est en tout cas, quand on écoute tous les ingénieurs qui développent cette technologie, leur objectif, c'est d'arriver un jour à faire substituer à l'intelligence humaine cette machine. Et donc, ce que nous disons, c'est que finalement, cette substitution, elle est problématique parce que l'IA n'est pas l'intelligence humaine. Parce que justement, il y a une part de l'intelligence humaine qui va rester
qui restera non artificialisable. Et c'est ce que nous avons essayé de mentionner, notamment les sentiments, les émotions, et on va dire les contextes culturels, socioculturels aussi, que nous avons mentionnés, parce que c'est ce que nous avons, je crois, j'ai mon prédécesseur, mon compatriote l'a dit tout à l'heure, parlant du langage akan et tout ça. Et donc, il y a quelque chose, je ne sais pas quel mot mettre sur cette chose, mais parce qu'il y a du mystérieux, en fait, dans l'homme qui échappera toujours, en tout cas pour ma part, à l'IA. Et donc, c'est ce que je dis dans ma communication. Et puis, pour la deuxième question, le professeur me demande comment la réglementation peut aider à humaniser l'IA. Déjà, j'ai rappelé les propos de la brésilienne. Excusez-moi, je retrouve son nom. Laura Chetel Mendes. Et donc, j'ai la documentation, la conférence qui a eu lieu à Paris en février 2024, qui est justement intitulée «L'IA comme bien public garantit un contrôle démocratique de l'IA dans l'espace informationnel». Et donc, elle a été rapporteure, et voilà. En tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'elle mette l'accent sur l'intérêt, sinon la nécessité de la contextualisation, donc des données, de la conception des intelligences artificielles. Parce que, comme je l'ai dit, les données qui alimentent l'IA ne sont pas neutres. Ces données-là sont porteuses d'idéologie, d'identité. Et donc, d'où la nécessité donc d'en tenir compte. Et si possible, qu'il y ait des IA, on va dire, contextualisées, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, pour chaque partie du monde avec ses cultures et tout ça, s'il était possible de concevoir des IA qui prennent en compte nos valeurs spécifiques. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans son intervention. Et donc, je dis que le fait de réglementer l'IA peut aider à l'humaniser dans ce sens que la réglementation déjà porte, on va dire, nos valeurs. Parce que je me dis, par exemple, au Brésil, la réglementation, sinon les principes sur lesquels certainement l'IA va être fondée ne seront pas forcément les mêmes que chez nous en Afrique, parce qu'on a nos valeurs aussi. On va dire, par exemple, l'IA ne doit pas être utilisée, peut-être pour, je ne sais pas quoi dire, mais je pense que ce sont des réglementations qui tiennent compte de nos valeurs, de nos cultures. Donc, dans chaque région, c'est ce qu'elle a souhaité d'ailleurs, qu'il y ait des réglementations qui tiennent compte des contextes socioculturels de chaque peuple. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire. Merci. Muito obrigada, professora Florence. Professora Priscila? Acho que a questão um pouco que foi colocada aqui é sobre essa nova posição da noção de natureza humana. Eu acho que muitas das falas do colóquio estão indo nesse sentido, né? Como a gente, novamente, enfim, eu trouxe um pouco esse debate, que, enfim, imagino que já seja bastante conhecido, então, que, na verdade, quando o Chomsky tenta pensar o que é que faz, cartesianamente, lá, voltando à Idade Moderna, qual a diferença entre o mecanismo e a fala humana, ou o pensamento humano. E eu acho que isso se repõe, só que não se repõe do mesmo modo, né? Assim, acho que é um pouco essa a questão mesmo. Então, essa noção, imaginação, memória, que são as questões que já estão postas aí. É óbvio que a IA tem uma, entre aspas, memória muito maior que a nossa. É óbvio que ela é capaz de articular e, portanto, entre mil aspas, tem uma imaginação muito superior à nossa, mas esses mecanismos de semelhanças e similitudes da imaginação, a memória, eles têm um lugar histórico na tábua de similitudes e diferenças. Tem um lugar de saber. Então, um pouco, se a gente queria pensar, se a gente teria que repensar exatamente qual é esse novo lugar, né, essa nova mesa sobre a qual estão dispostos os dados e como que a gente articula
Você falar que a máquina tem imaginação, não sei, a gente tem que perguntar o que é imaginação nesse sentido, né? Enfim, no século XV você não dizia que as pessoas tinham necessariamente imaginação, não era, era uma outra ideia, né? Você tinha, enfim, no século XV na Europa, né? Você assimilava as coisas por uma relação entre aspas direta, enfim, falando a partir do Foucault, mas um pouco também a partir desses elementos que a Florence trouxe, né, de uma racionalidade mais completa, que não estava cindida já, né, assim, então, eu acho que é um pouco essa é uma questão, eu acho. O que seria a natureza humana, novamente? Obrigada, professora Priscila. Por favor. Bom, primeiro, parabéns pelas apresentações. Eu gostaria de começar colocando uma questão para a professora Priscila. Você tratou muito a questão da imaginação. A gente recebeu na UFMG, ano passado, um professor italiano chamado Alberto Romelli, que é professor na França, na Université Sorbonne Nouvelle, e ele tem um livro sobre os imaginários da inteligência artificial, em que ele defende que, no fundo, a inteligência artificial ensina muito sobre nós mesmos, no sentido, e ele retoma Kant, sei que você é professora de estética, para falar sobre a imaginação, a faculdade da imaginação, e ele defende que, no fundo, toda a imaginação ela seria só reprodutiva, não produtiva, no sentido kantiano, e que não passa de uma reprodução de padrões, de colagens, é uma bricolage, como ele diz, e que, no fundo, a partir do momento que a gente tem uma máquina que tem um acervo, né, de referências, de imagem, de texto, etc., o suficiente, uma capacidade de correlação, ela imagina, né, num certo sentido, reprodutivo. Né? E que talvez o que a inteligência artificial nos ensina é de que nós temos uma tendência a supervalorizar a nossa faculdade imaginativa e acreditar que há algo de misterioso, o gênio, aquele que dita a regra, que produz o esquema, não é? Mas que talvez, a partir do momento que a gente tem uma máquina capaz de reproduzir e criar, não é, da maneira como a IA faz, talvez isso nos mostre que nós não somos tão misteriosos assim, tão geniais assim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque a sua ideia, né, de uma ordenação, o próprio Foucault, não é, quando ele, nas Palavras e as Coisas, o título original era L'ordre des choses, a ordem das coisas. E, no fundo, existe uma maneira de ordenar o pensamento e que talvez essas máquinas sejam capazes de reproduzir essas ordenações. Não é? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso. Et pour le professeur, Florence Botti, si vous permettez, je vais poser la question directement en français. J'ai bien aimé cette idée qu'il y a une dimension de l'intelligence qui n'est pas artificialisable, hein, mais il y a une chose que je vais vous écouter par rapport à ça, que c'est cette tendance à opposer une intelligence, disons, naturelle de l'être humain à une intelligence artificielle, comme si l'intelligence elle-même n'était pas toujours quelque chose de l'ordre de l'artifice, de l'ordre de la création humaine. Et au lieu de penser peut-être une opposition entre quelque chose de naturel, quelque chose de plus humain, naturellement humain, contre ou par opposition à quelque chose artificiel, pourquoi pas penser l'intelligence toujours comme un artifice, l'être humain toujours comme un être, disons, naturellement artificiel, et au lieu de critiquer l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas naturelle, essayer exactement de créer nouvelles formes de pensée et nouvelles formes de médiation pour la pensée humaine, mais qui soit quelque chose de productif et qui peut transformer l'humain d'une façon qui n'est pas une menace contre nous, qui n'est pas un appauvrissement de notre condition, de notre capacité de penser, etc. Pourquoi pas essayer de garder la nature au lieu de penser à une autre façon d'être humain à partir de ces médiations-là, et aussi à partir de la culture, de la tradition africaine, etc. Un autre humain à partir de ça, pas une opposition à la tecnologie. Merci. Obrigada. Temos mais questões, certo? Ali, depois ali.
mais uma vez, muito obrigado. Brilhantes apresentações que também nos colocam, né, perguntas e questões que para esclarecimento, né? Mas em todo caso, eu encontrei um elemento que penso que já foi levantado várias vezes, que gostaria talvez de fazer uma pergunta em forma também de uma reflexão. O elemento comum, basicamente, é essa razão, pensamento, logos, discurso, que pode ser ordenado ou organizado, né? Que o professor ali também estava levantando a questão se artificial, né? Indo à etimologia da palavra artifício, uma coisa feita, mas que parte desse exercício da razão. Eu gostaria de entender se essa ideia mecânica seria de ampliação da parte para evitarmos esse curto-circuito etimológico ou de definição, porque o que eu estou a entender aqui é questão mesmo conceptual, né? Que estamos a tentar reconstruir, porque o que estou a entender, ou podemos chamar o que é dito de ser inteligência artificial, uma ampliação da inteligência humana, porque na verdade o exercício do pensamento é da pessoa humana. E aqui eu quero levantar de novo a questão da metafísica de Aristóteles, porque quando Aristóteles diz anthropos zoon logos eikon, né? O homem é um animal racional, apesar da tradução ser um pouco não favorável, eu penso que é o homem que tem essa capacidade de pensar, o ser que pensa o ser, né? Talvez essa dita inteligência seja ampliação. Agora, encontro também não é uma contradição, visões diferentes dessa capacidade de exercitar a razão, né? Parece-me, se vamos à África, a razão é grega, não há nenhuma razão e só tem sentimentos. Não sei, aqui talvez poderíamos chamar Martha Nussbaum sobre a inteligência das emoções, poderíamos chamar a questão da psicologia, mas aí ainda não chego a fazer a minha crítica. Do outro lado, parece-me que a razão seja só grega. Então, é melhor voltarmos que a razão é humana e voltarmos à questão da antropologia. Essa é a minha observação, que é aí que começam os problemas na conceptualização ou na parte teorética. E a minha colega filósofa africana, eu penso que a era dos pensadores africanos apologéticos já terminou. Senghor queria defender o Ocidente, o eurocentrismo. E, de fato, o crítico de Senghor foi mesmo Frantz Fanon, nos Condenados da Terra. Ele critica fortemente Senghor, que defendeu o eurocentrismo, e critica essa coisa de pensar a razão é grega. Isso aqui é mesmo uma questão do eurocentrismo. Senghor é melhor esquecermos, porque a razão é humana, o africano é humano. Não vamos continuar a razão da história de Hegel, né? Que os africanos são crianças eternos, são analfabetos, são adultos crianças. Essa posição, minha irmã, é muito perigosa. Ainda nos está a devolver atrás no tempo que nós não somos sujeitos, somos objetos da história. Então, é muito difícil acolher essa posição de pensar a razão é humana, o africano é humano. Não há uma razão grega, não há uma razão europeia. Claro que a razão, como diz o próprio Aristóteles, o ser se manifesta em diferentes maneiras. A razão pode se manifestar em diferentes formas, né? Analogia entes, mas é a mesma razão, porque é o homem que exercita a razão. Isso é importante. O outro elemento que acho que, e aí tento responder à pergunta da moderadora que tentava notar, é importante levar a sério Paul Giraud. Paul Giraud, Atena Negra, vamos lá traduzir assim, Black Athena. Essa razão manifestou-se em diferentes maneiras. Mesmo os filósofos antigos, antes de Heráclito, os naturalistas, já sabiam que buscavam pensamento também em África. E naquela altura, a África não era só África branca.
África do Norte, na parte do Maghreb, onde também a África Negra participava, o Sudão, o sul do Sudão, né? Tumbuctu, tinham impérios que existia o debate muito forte e muita parte da matemática foi desenvolvida, né? Então, eu não penso que a África fique nos sentimentos. Então, estaríamos a voltar muito atrás. Gostaria que talvez conseguíssemos ir mais à frente e abrir o debate e encontrar alguns elementos da racionalidade que nos possa ser uma razão partilhada. Então, é mais ou menos isso. É uma reflexão, mas provocatória. Obrigado. Antes da popularização da televisão no Brasil, nós tínhamos linguagens regionais muito interessantes, inclusive com sotaques. E com essa popularização, isso foi diminuindo. Então, palavras perderam certos valores. Por exemplo, a figura de linguagem, com metáfora, a gente perdeu um pouco dessa riqueza. E daí parte minha pergunta. A IA tem acesso a banco de dados nas diversas línguas africanas? E se tem, ela processa e disponibiliza de forma fidedigna? Bom, boa tarde. Eu me chamo Christian. Eu tenho duas questões. Uma que segue nesse debate levantado. Então, antes queria parabenizar a mesa por uma apresentação muito interessante. Não só as apresentadoras, mas um fio puxado por Nádia, que chamou essa discussão da natureza humana, que eu acho que é algo importante. Então, a primeira questão vem por aí, e que o meu colega aqui trouxe algumas questões também, que é quando a professora Florence, ela traz essa coisa de Senghor, pensando essa natureza humana africana, e eu iria fazer uma questão parecida com essa, no sentido de pensar o dilema de pensar um humanismo africano, mas pensar isso sem cair numa armadilha essencialista. Essa crítica a Senghor, que foi feita aí, além de Fanon, por Massinha Tovar, Severino Nguyen, muito possivelmente conterrâneo, né, moçambicano, de alguns camaradas que estão aqui, que vão trazer que, tá bom, a gente precisa pensar o homem africano, mas como a gente faz isso sem cair num essencialismo? Então, eu acho que esse debate que surge na filosofia africana no século XX, a inteligência artificial torna ele mais urgente, cada vez mais necessário a gente pensar isso. E uma outra questão, mais pensando uma questão de ordem técnica, mais da IA, achei muito interessante que a professora Florence traz essa coisa de pensar a necessidade de soberania dos países africanos, mas me parece complicado entender que a inteligência artificial coloca os países em pé de igualdade. Por mais que existam muitas startups pelo mundo afora, o que a gente percebe é que essas startups, elas estão subordinadas às big techs, as chamadas Magnificent Seven, as grandes empresas de tecnologia. Então é como se houvesse uma codependência. Então investir em qualquer startup de IA é investir de forma por tabela na OpenAI, em Elon Musk, etc. A professora trouxe uma fala, inclusive, do Klaus Schwab, que é o autor do livro A Quarta Revolução Industrial. Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial, mas nesse mesmo livro, ele mesmo reconhece que há um risco muito grande de que a inteligência artificial agrave as desigualdades. Esse fosso entre países desenvolvidos e países pobres, o fosso entre profissões de altíssima qualificação e os demais. Perceba,
esse sujeito, o Klaus Schwab, ele é o otimista da IA, tá? O propagandista. E ele reconhece esses riscos, né? Então, o que a gente está pensando aqui é tentar, então, como fazer isso, né, sem cair nesse risco, como tentar fazer essa evolução da inteligência artificial sem reproduzir essas questões, né? Muito obrigado. D'accord. Merci beaucoup pour les questions. Déjà, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui ont contribué ou posé des questions. Bon, là, le professeur Marco, vous me demandez pourquoi ne pas penser l'être humain comme un artifice et chercher plutôt que de faire une opposition entre l'esprit humain et puis l'intelligence artificielle. Bon, déjà, moi, je pense que l'esprit humain qui est biologique a toujours une supériorité sur l'artifice. Moi, c'est ce que je conçois. Le biologique prend toujours le dessus sur l'artifice. Par exemple, voilà, parce que justement, il est supérieur. Lorsque je prends, par exemple, le cas d'une greffe, par exemple, médicale, je ne sais pas, quand on met un artifice dans le corps, mais c'est parce que le biologique prend le dessus que l'artifice peut fonctionner avec le tout du corps humain. É tão poderoso que ele consegue se apropriar de um artifício. Então, não temos como conceber o pensamento humano como um artifício, pelo menos na minha lógica, certo? E eu vou, da minha parte, continuar com a minha reflexão, claro, me aprofundar nessas pesquisas. Eu te agradeço pelo seu comentário. Para o meu compatriota, eu não consegui reter o seu nome, desculpa. Bom, eu acho que Senghor era muito consciente, certo? E eu aqui não quero voltar nesse debate sobre a razão e sobre todo esse contexto, não é disso que eu estou falando, porque justamente Senghor, ele tinha muita consciência e ele voltou a falar sobre isso para se fazer entender. Então, nas suas justificações, sobre isso sobre essas justificativas, perdão, que eu trago o meu relato, ele fala da razão como uma, mas se desprende e assume várias formas. Então, ela não seria uma forma de diminuir a África, de forma alguma, porque hoje nós temos várias possibilidades, temos várias vias, somos uma sociedade plural e acho que Senghor, desde aquela época, já tinha percebido isso. A gente pode conversar depois, se você quiser, fora daqui, d'accord? E prolongar essa reflexão, certo? Por isso que eu proponho uma abordagem inclusiva, indutiva da inteligência artificial. É claro que não tem como não ter as desigualdades, porque temos aí o exemplo das IAs chinesa, o GAFAM, que domina o mundo. Mas o que eu quero dizer é que se nós não tomarmos cuidado, vamos acabar reproduzindo essas desigualdades. Então, o objetivo é pensar considerando as nossas realidades culturais de cada lugar do mundo. É isso que eu estou tentando dizer. Muito obrigada. Da televisão no Brasil, que apagou os vários sotaques, né? Eu acho que é uma questão que está posta, né? Um pouco, a gente fala muito da ampliação do banco de dados, mas você também tem uma certa redução, né, desse banco de dados, às vezes, né? Que eu acho que é um bom exemplo, né? Assim, a televisão, ela padronizou um modelo de fala brasileiro, e ela faz isso, eu acho que em vários níveis, né? Mas, enfim, eu só ia comentar, assim, a pergunta aqui, assim, fiquei pensando aqui, primeiro, a questão do Foucault recorrer ao Lautréamont, que é uma figura que foi recuperada pelo surrealismo. Os surrealistas já mostravam um pouco que a imaginação, ela tem a ver com o que você põe junto, né? Você pode pôr o guarda-chuva e a máquina de costura e é um disparate, né? E a imaginação surrealista, ela brincava muito com isso, né? Assim, desse disparate de juntar duas coisas. Ou seja, a imaginação, ela
ela não tem nada de mágico, né? Ela é, o Benjamin fala, existe um truque, né, no surrealismo, ele fala, não é um, enfim. Então eu acho que isso é interessante, e só recuperando, enfim, uma coisa que foi falada ontem, a gente teve uma mesa sobre arte ontem, e aí teve um debate, o professor Ilan, que também trabalha com IA e faz projetos em IA, ele levantou uma provocação, né? O que a gente quer salvar, a arte ou a humanidade, né? Se a gente fica tão preocupado que a arte está morrendo, tal, o que interessa se a arte é feita pelo homem ou pela máquina, contanto que seja boa arte? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Enfim, enfim, ou ele falou da filosofia, né? Inclusive ele fez uma fala o ano passado que era, esqueci, amar a filosofia mais que a humanidade, né? Então por que interessa quem faz a filosofia? Mas eu fiquei pensando um pouco, sim, mas a máquina não diz o que é uma boa arte, né? Assim, sabe, esse bem ou mal, bem e mal, o judicativo não é da máquina, né? Então eu fiquei pensando um pouco nessa questão kantiana, enfim, se a gente pode extrapolar, mas enfim, que talvez Kant possa ser recuperado por um outro modo, né? Porque não está na forma, está no juízo, né? O belo não é algo que está no objeto, é algo que está no modo como você, enfim, tirando a noção de belo, mas está no modo como você aciona o objeto, né? Então não existe uma regra que diz que o objeto é belo, mas sim um modelo de juízo, né, do objeto. Então, talvez isso possa ser posto para pensar essas articulações, né, os ordenamentos das coisas, né? Mas enfim, mas assim, só pensando aqui mesmo, porque eu concordo que essa questão de gênio e de que a imaginação tem algo de mágico, precisa ser, a gente cai num essencialismo, né, da natureza humana, enfim. E aí o Celestino falou da questão antropológica, que eu acho que é um pouco essa questão mesmo, né, que a gente tem que repor, né, o que é o conhecimento, o que é a imaginação, o que se põe junto, se põe separado em determinada cultura, né, como em determinado contexto, tal coisas estarem juntas, estarem articuladas faz sentido, em outro não. Não é assim, a imaginação é um pouco essa articulação, né? Seleção, comparação, recorte, bricolagem, mas o que dá sentido a isso, o que dá sentido no sentido, o que transforma isso em algo que vai ser julgado de determinado modo que é o grande passo, né? Mas é isso. Obrigada, professora Priscila. Então, eu vou agradecer aqui a professora Florence, a professora Priscila e todas as questões que foram colocadas, e eu vou encerrar essa mesa, que eu já recebi uma sinalização que a gente precisa continuar. Então, eu convido quem tem mais questões para a gente aproveitar esse intervalo para conversar, para a gente continuar com essa programação extensa, intensa e bastante interessante. Muito obrigada.